Saúde renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você. A doença renal crônica é um grande crescente e desafio global de saúde, afetando 1 em cada 10 pessoas no mundo. No quadro Saúde Renal de hoje, vamos falar sobre o Dia Mundial do Rim 2026, celebrado na próxima quinta-feira, dia 12. No Brasil, a campanha é coordenada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e tem como tema cuidar de pessoas e proteger o planeta. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a doutora Cíntia Vieira, nefrologista e sócia da clínica Clinefro, e a Rosana Runeck, paciente renal crônica. Bom dia, sejam bem-vindas ao quadro Saúde Renal aqui no Saúde RS. Bom dia. Bom dia, Paulo. Vamos assistir o vídeo da campanha? Doutora Cíntia, na próxima quinta-feira, dia 12, é celebrado o Dia Mundial do Rim. Por qual motivo ele foi criado? Eu estou vestindo a camiseta e sou super parceiro da campanha. Muito obrigada por seres parceiro nosso. É um grande projeto que é esse Dia Mundial do Rim, que há anos que já vem sendo desenvolvido, porque essa doença, como a gente sabe que é uma doença silenciosa, ela afeta de 10 a 14% da população, chegando a 800 milhões de pessoas no mundo todo. E há uma projeção, uma estimativa da mortalidade vir a ser a 5ª causa em 2040. Então, a gente vê a extensão que é, e por isso existem essas campanhas há mais de 20 anos, né, tentando conscientizar a população, tentando que as pessoas prestem atenção nos seus sintomas e principalmente voltada para legisladores, para pessoas voltadas a ser preocupados com a saúde pública, professores, médicos, enfermagem, educadores, com essa campanha que é muito ampla, né, que a gente pretende, nessa de 2026, alcançar cerca de 1.200 locais no Brasil, com uma campanha bem extensa de aulas, de filmes, de programação extensa para alertar ao problema. Por que o tema deste ano está ligado à sustentabilidade? Olha, Paulo, eu acredito que nós estamos num momento de maturidade. Tá? Que essa campanha já passou por vários temas ao longo dos anos. Nós já tivemos o tema voltado para a prevenção da doença no idoso, na gestante, na criança, no paciente diabético, no hipertenso, vários temas. E agora, por que a sustentabilidade? Né? Seguindo esse raciocínio que eu falei, a doença é uma doença silenciosa e a gente, quando o paciente chega para nós, às vezes ele chega numa situação de vulnerabilidade, de uma doença já avançada, que ele vai direto a um tratamento, seja ele dialítico, né? Então, que precisa de diálise. Bem, o que tem que ver isso então, né? Então, a diálise, a doença, mas a diálise, ela em si, ela proporciona, ela acarreta vários problemas para o planeta. Porque o tratamento que salva vidas, que é a diálise, ele proporciona um gasto energético imenso. O paciente gasta cerca de 500 litros de água por sessão, gera lixo em cada sessão cerca de 2,5 kg, um gasto energético imenso, uma pegada de carbono aumentada. Então, o que a gente sabe com isso? Hoje em dia, a gente quer que diminua a quantidade de resíduo, que a pegada de carbono diminua. Por quê? Quando isso ocorre, interfere no aumento, no crescimento, no calor aumenta, o aquecimento global e com isso as inundações, as chuvas, as queimadas e tudo isso, né? Então a gente vai ver que isso aí acarreta problemas para a saúde, trazendo
vetor, mosquito, roedor, inundações, trazendo tantos problemas que levam à doença renal. Então não adianta, é um ciclo. É um ciclo de saúde renal com saúde do planeta. Então acordou todo mundo, o mundo acordou que nós temos que abranger esse problema. Ele é muito maior, ele é abrangente. Planeta, saúde, saúde de todos nós. Qual é o cenário da doença renal no Brasil atualmente? É uma doença que hoje nós temos em torno de 150 mil pacientes em diálise. Nós temos uma população que tem um gargalo muito difícil, existe um gargalo, uma dificuldade muito grande dos pacientes chegarem à consulta, de terem um atendimento de prevenção, em que ele consiga consultar e fazer todos os exames necessários, né? Então, é importante, o governo, o Ministério da Saúde também já tentou para isso. Nós já temos na Organização Mundial da Saúde um programa que foi, a doença renal crônica entrou na estratégia nacional das doenças não transmissíveis. Antes a gente só falava em doenças não transmissíveis, câncer, cardiopatias, diabetes, e agora ela entrou no cenário da doença renal crônica, no cenário das doenças não transmissíveis. E para isso existem estratégias de poder monitorar, de fazer diagnóstico da doença renal crônica. Então a gente já está num caminho para isso, para ver se dá maior equidade e que o paciente consiga ser atendido em todos os locais no território nacional. Quais grupos de pessoas precisam de atenção e quais são os sinais de alerta? Quem é que precisa de atenção? Basicamente, o idoso, a população está crescendo. O diabetes e a hipertensão, que são doenças sabidamente que levam à doença renal crônica, né? Então, essa população, ela tem que estar atenta para procurar o atendimento e fazer os exames. Sinais de alertas. Quais os sinais de alertas? Sinais de alertas, como a doença é silenciosa, às vezes fica difícil de ver qual é o sinal que está predominando, né? Mas a gente fala para as pessoas se preocuparem se tiver sangue na urina, espuma na urina, se a pessoa tiver dor lombar, se tiver, no caso, enxume nos olhos, nas pernas, fraqueza, cansaço, pode ser um sintoma de anemia, né? Então, assim, se é hipertenso, diabetes, e não usar o anti-inflamatório de uso indiscriminado. E em quais exames é possível identificar alterações antes dos sintomas? Os exames muito banais, muito simples, que é de sangue e urina, que é a creatinina no sangue, que avalia, ela se acumula, a creatinina se acumula no sangue quando o rim não está funcionando bem. E o exame de urina, que vai nos dar sinais se existe microscópicos, que às vezes a pessoa nem percebe, se tem sangue, se tem infecção, se tem proteína, outras alterações. Então são exames muito simples e muito baratos. Rosana, você é paciente renal. Como você descobriu a doença renal e como isso impactou a sua vida? Eu descobri a doença renal com 16 anos. Na verdade, eu não descobri a doença renal. Eu descobri que eu tinha um rim só com 16 anos. Mas naquela época, ninguém falava em tratamento preventivo, ninguém falava em tratamento conservador, né, doutora? Então, eu passei dos 16 aos 21 sem fazer nada, o que hoje seria bem diferente. Então, nesse tempo, eu passei vivendo uma vida normal. Com 21, quando eu entrei, eu já entrei em urgência na hemodiálise. Então, muda completamente a vida, né? Porque quando tu entra em urgência, tu já entra mal, Eu entrei já na fase que eu já estava vomitando, eu não podia tomar água, eu não podia nada, que tudo eu passava muito mal. Então, por isso, a prevenção tem que ser muito bem feita. Por isso que até a gente está aqui falando do Dia do Rim, né? Que realmente é uma coisa muito importante. Hoje você faria algo diferente do início do diagnóstico? Totalmente, porque hoje eu sei, por isso, né, a gente fala muito da informação, porque hoje eu sei que
Se eu soubesse com 16 anos que eu tinha um rim só, que eu teria que fazer um tratamento preventivo, que eu teria que sim fazer o conservador, porque no conservador a gente tem que mudar toda a alimentação para conseguir ter mais anos possíveis sem entrar em diálise, né? Tem gente que fica muitos anos sem entrar em diálise, mas eu, como não tive esse cuidado, acabou que eu já entrei na urgência. Então, é possível superar os desafios e manter qualidade de vida, mesmo com o diagnóstico? São muitos desafios, eu não posso dizer assim que é tudo simples, que é tudo fácil, mas sim, eu tenho uma vida normal, eu faço tudo normalmente, eu trabalho normalmente, tudo na minha vida eu nunca tive problema com isso, eu sempre tive uma vida normal, mesmo lá nos meus 21 anos, continuei trabalhando e aí eu fui transplantada por 22 anos, também uns 22 anos que foram muito tranquilos. Então, vida normal. Para mim sempre foi assim, mas eu acho que é muito também a ver com a cabeça, né? A gente tem que cuidar da saúde física e da saúde mental. Eu acho que é muito importante, 50% para cada. Você percebe que o Dia Mundial do Rim e suas ações envolvidas colaboram para trazer informação à população? Com toda certeza, eu acho. Eu até ontem fui ver desde quando, né, fazer um Dia do Rim. Então foi até em 2006 só que começou. Pensa, é muito pouco tempo. Eu comecei a minha diálise a primeira vez em 99. Então em 2006 começou o Dia do Rim. Isso mudou muito a maneira do pessoal começar a olhar a doença. Mas ainda acho que falta muita informação. Inclusive dentro das hemodiálises, as pessoas fazem hemodiálise e não têm informação do porquê que estão lá, o que estão fazendo lá, e tem muitos que não se interessam. E eu sempre digo, informação é poder. Quanto mais a gente sabe sobre a nossa doença, mais a gente pode ficar forte, poder questionar os médicos, os enfermeiros, todos, né? Porque a gente está o dia a dia dentro de um hospital quando tu faz diálise, né? Então, tu depende daquilo, tu tem que saber o que tu está fazendo ali e por que tu está ali. Né? Eu acho que é muito importante, com certeza. O Dia do Rim, assim, é um evento maravilhoso. Eu queria complementar o que a Rosana falou, acho muito importante, que existem vários estudos e é uma comprovação que a gente tem do Brasil todo, que os pacientes entram em diálise em urgência e isso não precisa. Se ele tiver um acompanhamento ambulatorial, porque a doença renal existe em estágios de doença renal e 90% das pessoas estão em estágio 3, que não é nem pré-diálise, é antes da diálise. Então, se ele acompanhar, existe tratamento, evita entrar em diálise. E quando entrar em diálise, vai entrar preparado, não vai entrar na urgência, como ela falou, que entrou com sintomas de vômito, sem poder tomar água e tal. Então, realmente, isso é uma coisa importante. Outra coisa, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem as campanhas muito antes de 2006. Nós já tivemos várias campanhas, antes dessa, do Dia Mundial do Rim, nós já tínhamos o Previna-se, que era uma nacional, que era também da brasileira, mas era chamada Previna-se. E a gente já trabalhava nisso com campanhas aqui no BRIC da Redenção, em que era aberta à população, mas de uma forma mais tímida. De iluminação, aqui nós já tivemos no Rio Grande do Sul, de iluminar prédios. Hoje se ilumina os prédios, o Cristo Redentor, né? Ele é iluminado já faz anos, eu até já fui na campanha, lá é emocionante. Tu vê o Cristo iluminado com as cores da campanha, cada ano muda até as cores. E aqui nós já tivemos. Aqui nós já tivemos o Laçador iluminado, quando eu fui presidente da Sociedade Gaúcha de Nefrologia, nós tivemos o Beira-Rio iluminado, que acho que ninguém se lembra aqui, de azul, que a campanha era azul. E ele se iluminou de azul. Então, nós tivemos a Ponte de Pedra iluminada, nós tivemos a Prefeitura iluminada. Então, a gente já vem há anos fazendo essa campanha de conscientização, mas assim, é no mês de março, depois passa despercebido, né? Mas realmente é muito importante que exista esse momento. Só para complementar também, eu não sou de Porto Alegre, né? Eu era do interior. Então, no interior, que nem a doutora disse que já tinha uma campanha aqui antes desse 2006, né? Lá em 99, eu nunca tinha ouvido falar em nada sobre rim.
entendeu? Então, talvez aqui tivesse, mas no interior é diferente, né? Então, não adianta, gente. Informação é poder, a gente precisa se informar. E eu acho que né, doutora, eu acho que o rim tem que ser prioridade também. Todos os anos, nos tratamentos lá, vai fazer câncer de mama, vai fazer... Coloca lá o exame de creatinina, coloca lá o exame de urina junto para ter certeza que está tudo bem. Doutora, por que acontece esse diagnóstico tardio? Pois é, isso aí é um problema que a gente tem aqui. A gente se preocupa mais, o que eu digo é quem está preocupado com a legislação, né? Quem é mais com a doença do que com a prevenção, né? Então, existem esses gargalos que é de atendimento, na diálise existe subfinanciamento, existe que um problema de diminuição de transplantes, podia ter maior número de transplantes. Problemas existem, mas que acho que tem que ter um estímulo para as pessoas procurarem e serem atendidas, né? E existe esse problema de consultas na área de especialistas. Existem mais especialistas nefrologistas no Sudeste do que no Norte. Então, o nosso país é muito continental e muito diversificado. Então, não tem essa facilidade de consultas, facilidade de prestação de serviço uniforme. Então, tem que ser uniforme para todo mundo tem direito à saúde, né? Rosana, como paciente, que conselho você daria a quem recebeu o diagnóstico recentemente? Bom, eu já faço um trabalho na internet voltado a isso, exatamente para a informação, né? Porque eu até tenho uma comunidade renal que eu estou fazendo agora, que é o que eu falei antes, 50% da doença é física e 50% é saúde mental. Então, as pessoas precisam cuidar da saúde mental quando entram, porque é muito, como é que eu vou dizer? É bem puxado quando tu entra numa hemodiálise, tua vida muda completamente, tua rotina muda completamente. Então, que as pessoas tenham esse cuidado mesmo da prevenção, de fazer esses exames. Se tiver o diagnóstico, conversa com pessoas que passam pela doença, que realmente saibam te falar coisas boas, porque o problema é que chega muita gente que vai dizer assim, mas como assim, tu tá doente porque tu não tomou água? E não é isso. Não tem nada a ver com água, tem a ver com muitas coisas. Então, seja forte, seja resiliente e tudo dá certo no final e com certeza tu consegue viver uma vida tranquila. E, inclusive, eu falo muito disso na minha rede social também, que é Na Luta Sem Filtro, o @. E lá tem muita gente trocando ideia, a gente tem grupos de pacientes que trocam ideias ali e um ajuda o outro, e isso é muito importante também. Porque eu sempre digo assim, né? O doutor sabe cuidar do físico, mas aí o que a gente passa psicologicamente é muito nosso. E cada um, né, sabe o que passa, e a troca de experiência entre pacientes é muito importante, eu acho. Doutora, que mensagem gostaria de deixar para pacientes e familiares? É uma mensagem, vamos dizer assim, que ao ter o diagnóstico não acabou o mundo. Verdade. Tá? A pessoa tem que procurar um nefrologista, procurar alguém que lhe dê conforto, procurar informações para viver melhor, procurar adaptar-se, seguir o tratamento, né? Mas ela tem que sentir que ela não está sozinha, né? Isso é fundamental para a gente conseguir levar qualquer patologia, na realidade, né? Qualquer coisa que seja adversa para a gente tem que se sentir acompanhada, né? Então, existe tentar ter a melhor qualidade de vida e, com isso, procurar as melhores abordagens para isso. Cíntia Vieira, nefrologista e sócia da clínica Clinefro. Rosana Hunick, paciente renal crônica, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde Renal aqui no Saúde RS. Obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada, doutora.
Há 45 anos, a Clinefro cuida de vidas com excelência em nefrologia. Com experiência e compromisso, a clínica oferece um acompanhamento completo ao paciente renal. Na Clinefro, prevenir é tão importante quanto tratar. Unimos monitoramento rigoroso, incentivo ao conhecimento e um cuidado humanizado, com segurança e inovação em cada etapa do tratamento. A Clinefro está localizada na Rua Gomes Jardim, 301, sala 1108, Mediplex Sul, do mesmo complexo do Hospital Blanqui. Para saber mais sobre nossos serviços, siga @Clinefro_ no Instagram ou entre em contato pelos telefones que estão na sua tela. Clinefro, cuidar dos rins é cuidar de você. Saúde renal. Oferecimento Clinefro. Cuidar dos rins é cuidar de você.